A diabetes é uma doença que interfere nos hábitos cotidianos das pessoas. Mas no caso de Marcelo, esta mudança ocorreu porque ele descobriu que estava com diabetes tipo 1. No período em que descobriu esta doença, Marcelo estava com excesso de peso e era uma pessoa sedentária, pois não praticava atividades físicas. Hoje em dia, tudo mudou. Bom, a rotina da insulina ela é muito lenta, o pessoal fala muito por causa de ser uma injeção, que dói, que machuca. Mas quando você vai pegar para dar a picada ou para fazer a injeção da insulina, ela não é tudo isso, é uma seringa muito pequena, não dói, não sente nenhuma dor. E eu tomo uma de manhã e uma à noite. Então ele fica do lado do meu criado mudo. Então quando eu vou me deitar, eu aplico. E quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu aplico. Então é como se fosse tomar um copo d'água, não tem nenhum segredo. As pessoas com níveis altos de glicose no sangue podem apresentar vários sintomas, como muita sede, vontade de urinar diversas vezes, perda de peso, fome exagerada, visão embaçada, infecções repetidas na pele ou mucosas, machucados que demoram a cicatrizar, fadiga e dores nas pernas por causa da má circulação. A gente tem as complicações agudas e as crônicas, né? As crônicas vêm durante a evolução. As agudas é assim, que manter uma glicemia elevada, né? Um nível de glicose alto no sangue, acarreta alguns problemas metabólicos que podem levar a cetoacidose, desidratação. Então, a pessoa tem que ser tratada e manter os níveis normais. E a longo prazo, a retinopatia, né? Que é a alteração da vista, a doença renal, tá? Que evolui com insuficiência renal e outras doenças que atingem os vasos, né? Vasos sanguíneos das pernas, outras que causam infarto, derrame. A saúde de Marcelo está ótima, pois ele pratica exercícios físicos regularmente para que a diabetes não se manifeste. O esporte se tornou um bom remédio contra a doença. As atividades físicas, ela passou a ser obrigatória, né? Então eu faço, um dia eu faço uma musculação, no outro dia eu faço uma caminhada, ou eu nado, eu não repito a ginástica, mas todo dia, 1 hora por dia eu estou fazendo minha ginástica, sempre acompanhado do personal lá da academia, que ele passou uma série, me acompanha de 3 em 3 meses junto com os exames. O bom é que Marcelo não enfrentou tantas dificuldades para se adaptar à nova rotina de exercícios imposta pelos médicos. Não, pelo contrário, depois que eu descobri a diabetes e virou remédio, como eu disse, a ginástica, eu me sinto muito melhor, porque eu não tenho problema nenhum, não tem sintoma nenhum diferente de uma pessoa normal. Então eu corro, eu caminho bastante, natação, jogo bola no domingo, sem problema nenhum. O que eu tenho que ficar é sempre controlado em comer um pouco antes e sempre depois que acaba o exercício físico. Se eu estiver sentindo alguma coisa, eu tomo um suco, eu como uma Nutri, aquelas barras de cereal e resolve o problema. O paciente com diabetes deve praticar atividade física desde que elas sejam regulares, tá? Então não adianta o paciente diabético 2 dias da semana praticar uma atividade física de moderada, intensa e os outros dias ficar parado, tá? Como variam muito os tratamentos, né? Dependendo do tipo de diabetes, tipo 1 ou tipo 2, mas o importante é que o paciente regularmente tenha uma atividade física moderada. Existem vários tipos de diabetes conhecidas pelos médicos, mas as mais comuns são as tipo 1 e 2. Basicamente 2, né? Então a gente tem o tipo 1, né, que a causa dele, ele é uma doença autoimune, né? Autoimune, assim, a pessoa forma anticorpo contra um próprio órgão dela, que no caso seria anticorpo contra o próprio pâncreas, e ele ataca células que produzem insulina. Então no tipo 1 a pessoa ocorre uma destruição dessas células e ela acaba a não produzindo insulina. Então ela, desde o início do
tratamento ela precisa ser insulinizada, tá? E o tipo 2, que ele vem mais lentamente. Geralmente, quando faz diagnóstico, a pessoa já está com diabetes há bastante tempo, tá? Então, ele é assim, você ainda tem produção de insulina, mas ela começa a ser ineficiente. Você produz uma quantidade, mas ela não age como ela agia no organismo. A gente chama de resistência insulínica, tá? E na maior parte das vezes, com a evolução, esse pâncreas também acaba falhando e acaba não produzindo insulina. Nestes 8 meses em que descobriu a doença, Marcelo procura conviver em harmonia com o fato de precisar injetar insulina 2 vezes por dia, ao contrário de muitas pessoas que não conseguem conviver com essa realidade. Marcelo salienta que a alimentação foi outro ponto que precisou ser modificado. A pessoa deve levar uma vida normal desde que seja um estilo de vida saudável, tá? Então, se essa pessoa tiver uma vida... O que é um estilo de vida saudável? É uma pessoa que tem uma alimentação balanceada, tá? Que tem horário para tudo, tá? Que tem atividade física regular, então ela pode levar, ela deve levar uma vida normal. De 3 em 3 horas eu estou sempre comendo alguma coisa. De manhã eu tomo um bom café da manhã. Entre o almoço e o café da manhã eu como uma fruta. Almoço, como bastante salada no almoço. Aí entre a janta e o almoço eu tomo um suco ou uma vitamina. E janto umas 6h30, 7 horas. Então o segredo é comer de 3 em 3 horas para não deixar vir a hipoglicemia.